Seja bem-vindo ao Conexão Saúde. Eu sou Hudson Portela e esse é o seu ponto sobre novidades, informações e curiosidades sobre a sua saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo: primeiros socorros. Ela é enfermeira, especialista em urgência e emergência e coordenadora geral do SAMU 192, Regional Feira de Santana. Então hoje vamos bater um papo sobre primeiros socorros para leigos com Rita de Oliveira Lima. Obrigado, Rita, por ter vindo, por ter aceitado o convite e a gente poder bater esse papo. Eu que agradeço, tá? Boa tarde a todos. Agradeço muito essa participação desse bate-papo, porque é importante a gente conversar um pouquinho sobre primeiros socorros para leigos, porque é bom cuidar de si e cuidar do outro. Então, ter uma noção do primeiros socorros vai ajudar a salvar vidas até a chegada do socorro especializado. É isso aí. Então, fica ligado que hoje o programa vai, com certeza, te ajudar a evitar algumas situações. E para a gente começar, eu queria saber como tem sido a relação do SAMU aí em capacitar e ajudar ali a população nos primeiros socorros. O SAMU tem um projeto de SAMU nas escolas. É um projeto antigo que a gente está readaptando e assim, a gente capacita os professores, os estudantes, os funcionários das escolas para lidar com situações simples de primeiros socorros. E isso, eles são multiplicadores, serão multiplicadores, né? Que a população somos nós, são as escolas, são os alunos, são os professores. Então, quando a gente multiplica esse conhecimento, ajuda, assim, a salvar vidas. E esse projeto a gente está retomando após a micareta, a fim de realmente buscar essa capacitação, essa orientação e buscar realmente o êxito em primeiros socorros para leigos. Ok. E aí eu já aproveito e continuo. Talvez alguém está aí assistindo em casa e fala assim, qual a importância? Será que é interessante eu saber primeiros socorros, aprender? Isso vai me ajudar em quê? Então, qual a importância da população, ou mais pessoas possíveis, saber sobre primeiros socorros? É porque, assim, primeiros socorros para leigos são primeiros procedimentos simples que o leigo pode adotar numa situação de emergência. Então, essa capacitação é uma orientação. Então, qualquer pessoa leiga, treinada, orientada, ela pode ajudar, sim, a salvar uma vida. Importante. Então, não é só sobre você, às vezes pode ser uma situação pessoal, mas também para a sua mãe, o seu tio, entender sobre os primeiros socorros ali, o que é que você pode fazer enquanto o SAMU não chega, é importante até para dar mais tempo, né, para o SAMU. Eu acredito que em algum momento ali, uma intervenção de casa, se você tem um mínimo de conhecimento, pode facilitar o trabalho do SAMU. No sentido, eu vou fazer o que o SAMU faz. Não, mas talvez retardar ou não toca. Isso é informação. Saber que em alguns momentos é melhor não tocar. Eu estou errado? Não. É por isso que a gente orienta, que a gente treina, que a gente capacita o leigo. Sim. Porque primeiro os procedimentos simples, com a pessoa treinada e orientada, ele vai ajudar a salvar a vida e a não prejudicar o que já está existindo. Sim. Porque se a pessoa não tem noção, ao invés dele ajudar, ela vai atrapalhar. Então, ela pode ainda mais complicar aquela urgência que está ali aguardando socorro especializado. Entendi. É importante até saber o que não fazer. Exatamente. E aí, quais são os erros mais comuns ali? Acredito que, talvez nesse intuito de ajudar, mas não ter uma capacitação prévia ali, um conhecimento prévio, quais são os erros que mais acontecem nos acidentes domésticos? É aquela questão. A gente tem muito o princípio de fazer a beneficência e não maleficência. Então, faça o bem e não faça o mal. Então, você tendo noção, você vai fazer o bem. Sim. Se você não tem noção, então é melhor você se abster e aguardar o socorro chegar. Então, quais são os erros mais comuns? A pessoa ser muito afoita. A gente fala muito em relação à cena da ocorrência. A cena está segura? O local está seguro para você e para a vítima? Se o local do acidente, da ocorrência, não estiver seguro, você não deve socorrer aquela pessoa. Parece até estranho. Eu não vou socorrer, se eu posso socorrer. Porque você não vai ser a próxima vítima. Então, a pessoa tem que entender que você só pode adentrar para salvar aquela pessoa se você perceber que a cena, o ambiente está seguro. Pronto. Segundo, manter a calma. Isso é importante. E não ser muito afoito. Tem pessoas que têm muito medo, então muito medo não é bom. E também ser muito afoito, muito corajoso também não é bom. Tem que ter um equilíbrio. Sim. Então, o erro mais comum é entrar na cena perigosa, que não deveria entrar, ao invés de uma vítima, duas vítimas. E segundo, fazer algo que você não deveria fazer. Você termina prejudicando ao invés de ajudar. Entendi. Então, os erros mais comuns em relação a acidentes domésticos começam por aí.
Entendi. Então já ficou aí uma dica importantíssima para você que está em casa. Ter esse equilíbrio de saber até onde pode ir e o momento ali de segurar e esperar uma assistência capacitada. E ok, então, mas me deparei ali com a situação de uma convulsão, como eu devo me comportar, o que eu devo fazer? Pronto. Convulsão. É muito comum você se deparar com convulsão. O que é uma convulsão? Por que acontece a convulsão? Então, convulsão são movimentos incoordenados, involuntários e incoordenados do corpo. Então, a pessoa fica se batendo, a pessoa perde a consciência, a pessoa revira os olhos, a pessoa tranca os lábios, cerra os dentes, a pessoa libera muita saliva, né, salivação em excesso, muita baba, e muitas vezes ela libera urina na calça. Isso é comum acontecer numa convulsão. Então, muitas vezes aquela cena assusta, porque realmente é uma cena que não é bonita. E você pode fazer o quê? Primeiro caso, é como a gente conversou, segurança da cena. Está seguro o local que o paciente está? Tá. Se está seguro, eu posso me aproximar dele. Eu não vou impedir os movimentos dele, porque são movimentos involuntários. Mas você vai o quê? Proteger a cabeça. Porque a cabeça ficar batendo, então você pode causar um ferimento. Então afaste os objetos que podem machucar a pessoa. Mesa, cadeira, banco. Protege a cabeça com as mãos ou com um blusão, uma mochila, um par de sapatos, para não ficar batendo e causar ferimentos. E aguarde a convulsão passar, porque ela passa espontaneamente. Aí você me pergunta, Rita, e ele pode engasgar com a língua? Eu ia perguntar isso. Eu posso puxar a língua? Eu antecipei, né? Mas tranquilo. É uma dúvida de muita gente, com certeza. Primeiro, a baba não transmite a convulsão. Tem gente que pensa assim, vixe, a baba eu vou pegar a convulsão. Não transmite. Transmite outras doenças, mas a crise convulsiva não passa através da baba, da saliva. Ele não vai engasgar com a língua, fique tranquilo. Coloque a cabeça de lado, porque a língua vai cair, a baba vai escorrer, e ele não vai engasgar nem com a língua, nem com a baba. Nada de colocar seu dedo para puxar a língua, porque ele vai morder seu dedo e pode arrancar seu dedo, porque ele trava os dentes. Nada de colocar objeto na boca, um pano, uma toalha, uma espátula, uma colher, pode sufocar nada. Também, né? Pode sufocar, vai quebrar os dentes, vai partir a boca, você vai causar um outro acidente. É o que eu falei no início. Se você não pode causar o bem, também não cause o mal, né? Então, assim, deixe de lado, porque a convulsão vai passar. Ele vai se bater, só proteja a cabeça e aguarde. Entendi. E no caso das crianças, no caso de engasgo ou queimadura, muda a orientação ou a gente mantém a mesma orientação? São coisas diferentes. Queimadura. Criança e adulto, a mesma coisa. Houve uma queimadura, primeiro passo é lavar o local com água corrente. Corrente, temperatura ambiente. Coloca o membro, uma mão, um braço, o que for, embaixo da torneira, para você resfriar aquela área que está queimada. Para interromper o processo de queimadura. Pronto, lavou com água corrente, cobre com pano limpo e a depender do tipo da queimadura, da extensão da queimadura, unidade hospitalar. Mas não coloca manteiga, não coloca creme dental, não coloca pó de café, nada de colocar, nem pomada, não coloque nada, porque vai aumentar o risco de infecção. Apenas água corrente, temperatura ambiente, cobre com pano limpo, unidade hospitalar. Tanto faz criança ou adulto. Com relação a, você falou do engasgo. O engasgo é importante, acontece muito engasgo. Vamos falar de um modo geral. O engasgo é quando acontece a obstrução das vias aéreas. Pode ser um engasgo total ou um engasgo parcial. O engasgo parcial, a pessoa ainda consegue tossir. Ela tosse e ela respira. Então o que é que você vai fazer? Estimule a tosse. Bora, tussa mais. Tussa, com mais força. Pode tossir, bora, tosse. Porque a tosse vai ajudar a expelir o objeto que está obstruindo a via aérea. Entendi. No engasgo total, a tosse não existe ou é uma tosse fraca. Então não vai ter força para expelir o objeto. Então, qual é o sinal clássico do engasgo? Mãos ao pescoço. A pessoa vem até você com as mãos no pescoço, com olhos arregalados, por exemplo. Estou engasgada, ela não vai falar. Porque ela não passa ar. Ela não tosse, ela não fala e ela coloca as mãos ao pescoço. Aí é hora de agir. Não adianta estimular a tosse porque ela não vai tossir. Não vai sair. Você vai fazer as manobras de desengasgo, que são golpes dorsais alternando com compressões abdominais. Como são os golpes dorsais? Pega a pessoa, incline um pouco o corpo dela para frente e dê os golpes
com a base da sua mão, no meio das costas, entre as escápulas. Escápulas são os ossos, né? Largos das costas. Alguns chamam de pá das costas, outros chamam de asa das costas. São as escápulas. Sim. Então, você inclina um pouco a pessoa para a frente e vamos com golpes dorsais no meio das costas. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Se ela conseguir expelir o objeto, perfeito. Ela vai tossir, ela vai falar. Se for criança, ela vai chorar. Pronto, não conseguiu. Vamos fazer as compressões abdominais. Isso falando do adulto ou uma criança maior. Abrace a pessoa pela cintura, com sua mão fechada em forma de punho, polegar virado para dentro do abdômen, com a outra mão aberta sobre a primeira mão, você vai fazer compressões abdominais, para dentro e para cima, para dentro e para cima, vigorosamente. 1, 2, 3, 4, 5, para dentro e para cima, em forma de J. Sim. Tá? Alternando 5 compressões abdominais para 5 golpes dorsais. E aí vai até a pessoa expelir o objeto. Entendi. A tendência é que ela consiga expulsar o objeto. Sim. Criança menor, geralmente a criança até 30 dias de vida, recém-nascido, é uma manobra diferente. Termina sendo golpes dorsais e compressão torácica, não é abdominal. Para eles. Isso, Faz um ajustado, ajuste. Exatamente. A mesma coisa, deita a criança em seu antebraço, né, barriguinha para baixo. Golpes dorsais. 1, 2, 3, 4, 5. Vira a criança, barriguinha para cima, compressão torácica. Entre os mamilos, no meio dos mamilos, com 2 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vai, alternando. Golpes dorsais com compressões torácicas na criança menor. Criança maior igual adulto. Golpes dorsais, compressões abdominais. Entendi. Muito importante essa instrução aí. E assim, gente, tem que agir. Não dá tempo de socorro chegar. Porque é muito rápido. Essa é uma situação muito... A obstrução da via aérea mata e mata rápido. Então você tem que agir antes do SAMU chegar, porque não dá tempo. Não dá tempo. Só se o SAMU estiver vizinho. Sim. Do lado da ocorrência. Fora isso, não dá tempo. Quem estiver próximo tem que agir. Salva vidas. Entendi. Olha aí. Fica com essa dica aí, que essa foi muito importante. A gente tem aqui algumas dúvidas da galera. E aí a primeira delas é: o que eu devo fazer se alguém se cortar com um vidro em casa? Pronto. Se o vidro estiver encravado, não tente tirar o vidro. Leve para a unidade de saúde. Por quê? Às vezes o vidro encravado, ele pode estar pegando uma artéria, um grande vaso. Quando você tira esse vidro, você pode causar uma grande hemorragia. Então deixe que o hospital vai tirar o vidro que estiver encravado, incrustado. Não ficou o vidro encravado, vamos avaliar o tamanho do ferimento. É um ferimento pequeno? Lava com água e sabão, em água corrente, na torneira, depois cobre com pano limpo. Se for um ferimento grande, que estiver sangrando muito, você não vai lavar. Você vai cobrir com o pano limpo, fazer compressão manual. Sim. Por alguns minutos, que a tendência é parar o sangramento. Se não parar o sangramento, unidade de saúde. Entendi. Essa é muito importante. Eu me cortei quando era criança e foi superficial. Posso usar álcool ou gelo direto na queimadura? Em hipótese alguma. Primeiro, o álcool... Isso é um mito. É um mito. O álcool vai queimar mais ainda. Vai arder muito e vai queimar, não vai desinfetar nada. Sim. Vai aumentar a lesão. E o gelo, lembra que o gelo também queima? Tanto fogo quanto o gelo queima, né? Então, na hora de gelo, o que a gente falou no início, resfria a queimadura em água corrente, embaixo da torneira. Lava bem o local, porque vai resfriar, vai interromper o processo de queimadura e vai aliviar a dor. Uma queimadura pequena, resolve em casa. Uma queimadura maior, unidade de saúde. Ok. Essa aqui é uma dúvida minha. No caso de um acidente, estou na rua, aconteceu um acidente, eu devo ou não tirar o capacete do acidentado? Que tem essa, tira, não tira, bota a mochila, segura. É o seguinte, não deve, o leigo não deve tirar capacete, a não ser que ele seja um leigo treinado e que ele saiba remover o capacete. Sim. Fora isso, deixa o paciente deitado na posição que ele caiu e chama o socorro especializado, que o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, ele vai tirar o capacete de forma correta e adequada, porque se tiver uma lesão cervical, ao invés de você ajudar, você vai ainda complicar a vida do paciente. Entendi. Então, não deve tirar. Agora, é uma questão de acrescentar no conhecimento. Está com muita secreção, está sangrando muito, dificuldade de respirar, o capacete está asfixiando o paciente. Nesse caso, você vai tirar
porque você vai causar menos mal Sim. do que se você deixar o capacete. Sim. Mas, no geral, o leigo não tira o capacete. É sempre o que você falou no início, né? Observar e dosar ali. Você vai ajudar ou vai prejudicar? Isso. Saber... Se você não pode ajudar, ao menos não prejudique. É melhor, né? Então, eu imagino que você deve ter várias histórias bem interessantes aí do dia a dia do SAMU. Eu gosto de histórias e eu acho que as histórias nos ensinam muito. Então, nos conta uma história assim, que foi bem interessante desse dia a dia ali da correria, que eu imagino que trabalhar no SAMU é uma loucura ali por conta das emergências. Urgência e emergência. Então, você está lidando com coisas inesperadas a todo tempo e sem parar. sim. Então, conta uma história que eu acredito que você tem aí, que foi interessante, que você considera interessante desse tempo de carreira aí. Gente, são muitas histórias. Agora, assim, para lembrar de uma especificamente, demandaria um pouco de tempo maior. Mas, enfim, uma que eu lembro é a questão de a parada cardiorrespiratória. É a questão do tempo-resposta. O SAMU trabalha com tempo-resposta. Quanto mais rápido chegar o socorro à vítima, melhor seria essa resposta, não é? Sim. Então, assim, fomos em um determinado hotel aqui em Feira de Santana, que o hóspede estava dormindo e, de repente, ele caiu da cama, caiu desmaiado. Chegamos rápido, em menos de 5 minutos. Chegando lá, era uma parada cardiorrespiratória. Iniciamos logo o procedimento de RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, com a ventilação, né? Intubação, suporte avançado. E esse paciente voltou. Voltou com pulso firme, pulso forte, e levamos para o hospital. Ficou na UTI. Depois fomos visitar o paciente. Ele voltou para visitar a gente. E ele voltou bem e andando, sem sequela. Sim. Então, assim, isso foi assim, gente, gratidão. É muita gratidão. Salvar uma vida, deixar aquela vida sem sequela, mais importante ainda. Sim. Então, uma das ocorrências que nós fomos, que eu lembro, é bem essa questão da RCP bem-sucedida. O paciente ter voltado, né, para agradecer. Eu acredito que para vocês seja muito gratificante. Maria, o reconhecimento. Demais. Eu estou vivo graças a vocês. Primeiro a Deus, né, e depois a gente conseguiu chegar em tempo hábil e ter uma resposta realmente adequada e qualificada. Sim, isso é muito bom. Você falou aí do suporte da equipe, né? Eu já vi moto, eu já vi as ambulâncias. São todas iguais? Servem para a mesma situação? Isso muda? Muda. Por isso que o médico regulador, quando vocês ligam o 92, cai no telefonista. Sim. O telefonista pega a queixa principal e pega o seu endereço. Por isso que é importante a pessoa estar próximo à vítima. Sim. Que ela vai passar a ligação para o médico. Chama médico regulador. Então o médico vai fazer perguntas a você que está próximo à vítima, ou se você for a vítima, ele vai te perguntar. Então, a depender da situação real, é que ele vai mandar o tipo de recurso necessário. Nós temos 3 tipos de recurso. Unidade de suporte avançado, que é a UTI móvel, que é composta por enfermeiro, médico e motorista socorrista. Sim. Unidade de suporte básico, que é um técnico de enfermagem e um motorista socorrista. E temos a motolância, que é um técnico de enfermagem. Então, a depender da situação real, do caso concreto, é que o médico vai direcionar o melhor recurso para aquela situação concreta. Entendi. Você sabe dizer, eu acredito que seja um número muito grande, e isso é uma curiosidade minha, quantas ligações em média ali você recebe? Porque eu acredito que são muitas ligações. Por dia, por mês? Suporte, por mês. Gente, 1.000 e poucas ligações. Cara. 1.900, essa faixa aí. Porque às vezes eu vejo as pessoas reclamar, o SAMU não chega, o tanto de ligações, e ainda tem que fazer essa triagem num período rápido, hábil, para que vocês tenham tempo para chegar lá, né? Exatamente. E nem toda ocorrência é ocorrência para o SAMU. SAMU é urgência e emergência. Então, é importante isso aí. Né? Às vezes é uma orientação que o médico vai dar. O médico vai direcionar, não, essa ocorrência aí você pode levar para meus próprios, porque não é urgência nem emergência, entendeu? E o pessoal, a população às vezes não entende. Acho que toda solicitação vai gerar uma saída de ambulância. Sim. Tem a questão de ser urgência ou emergência, então o médico vai triar e vai direcionar. E tem a questão de, às vezes, não ter ambulância disponível no momento, porque todas estão em ocorrência. Entendi. Todas estão em atendimento. E assim, a população às vezes não entende, né? O SAMU não quer mandar, o SAMU tem pouca ambulância. Não necessariamente. Às vezes é porque a demanda é tão grande que todas vão estar em ocorrência, em atendimento, e não vai poder atender aquela demanda no momento. Sim. Mesmo sendo uma demanda de emergência. Sim. Mas, se não tem um recurso disponível no momento, por estar em outro atendimento, vai ter que esperar um pouco. Entendi. Às vezes o médico orienta, levar para meus próprios ou aguardar, mas por essa questão de necessidade e ter o recurso para atender. Entendi. Entendeu?
Eu acho que pode ser óbvio essa pergunta, mas eu vou perguntar porque toda pergunta acredito que seja Tranquilo. necessária. Você falou aí que em alguns momentos o próprio paciente pode ser conduzido, a família pode conduzir ao hospital, porque não é urgência e emergência. O que é Isso. considerado urgência e emergência? Urgência e emergência. Um infarto, um AVC, uma crise convulsiva, uma gestante grave, trabalho de parto grave, uma queimadura extensa, um acidente grave, um tiro, uma facada, agressão física grave. São situações de urgência e emergência, que são dependentes de tempo-resposta. Sim. A gente chama tempo-resposta dependente. Sim. Então, tem que agir rápido, tem que socorrer rápido, para aquela vida ser salva ou deixar o mínimo de sequela possível. Entendi. E falando o que a gente falou sobre capacitação, você falou das escolas. Então, existe uma idade para se aprender primeiros socorros? São adolescentes, adultos? Como é feito isso? Essa triagem, né? A gente geralmente avalia que a criança muito pequena, dificilmente ela vai entender. Sim. Não, são crianças que têm um nível de entendimento, né, mais aguçado para a informação que a gente vai passar. Mas que a gente passa a informação para leigos, a gente fala na linguagem popular, linguagem leiga, mas se for muito pequenininha a criança, ela não vai entender. Então, geralmente é pré-adolescente, adolescente e os professores e funcionários. Criança muito pequena, a gente geralmente fica para o segundo momento. Entendi. Como é que é feita o trabalho do SAMU numa época de festa, assim? Acredito que fica mais intensivo ou se mantém com as mesmas quantidades de ligações? Isso muda muito? Muda. Geralmente a equipe que vai para o circuito é uma outra equipe, é uma equipe extra. Então, assim, não influencia na nossa frota do dia a dia. Ah, entendi. Porque tem a frota que fica na base central, Sim. que atende a demanda da população de um modo geral, fora do circuito, e tem a frota que fica no circuito, dando apoio à unidade hospitalar do circuito. Porque no circuito são montadas algumas unidades de atendimento, de pronto atendimento. E o SAMU dá suporte a essas unidades. Sim. Então, a ocorrência do circuito, o bombeiro ou a polícia militar, é ele que socorre esse paciente inicialmente e traz para a unidade de saúde, que vai ter o suporte da equipe da unidade de saúde e do SAMU. Entendi. Então, essa foi a nossa conversa sobre primeiros socorros. Acredito que tenha sido muito válido para você que está em casa assistindo. Então, a ideia é que esse programa sirva para o seu dia a dia, para te ajudar e para te conduzir para as melhores escolhas para evitar situações adversas aí. Obrigado, Rita, pela vinda, por ter aceitado o convite. Acredito que ajudou muito para mim, foi muito útil para mim, mas quem está assistindo em casa também, eu queria que você deixasse uma mensagem aí pode olhar até para aqui para a câmera, e para essa população aí e se conscientizar mais da importância dos primeiros socorros e como compreender também o SAMU, que em muitos momentos aí é muito corrido, imagino como deve ser a vida de vocês. Mas acho que é válido você deixar uma mensagem para o pessoal. Com certeza. Agradeço muito, né, por esse momento. Conte conosco sempre. É isso aí. Esse foi o Conexão Saúde de hoje. Então fica ligado que na próxima semana tem na terça-feira, às 14 horas. E esperamos aqui.